Oi pessoal, tudo bem com vocês? Mais um vídeo aqui no canal e hoje o vídeo é sobre dicas de viagem. Então antes de começar esse vídeo, eu já vou pedir pra você clicar aí pra mim em gostei e se inscrever aqui embaixo no meu canal. Ah, e também me sigam lá no Instagram, Adriana Urata, que eu sempre estou por lá também no story e nas fotos. Então vamos começar esse vídeo, vem comigo. Quem me segue aqui no canal e no Instagram sabe que todo ano eu faço uma viagem bem planejadinha, internacional ou nacional, sempre estou fazendo uma viagem. E eu resolvi fazer esse vídeo mostrando como que eu faço o planejamento das minhas viagens. Sempre é bom você planejar antes uma viagem, por quê? Porque tem vários fatores que às vezes a gente acha que é meio que impossível fazer uma viagem, tanto pelo Brasil ou pra fora, acha que é muito difícil, que vai ficar muito caro, mas não é. Eu vou dar essas dicas aqui ajudando vocês a fazerem um planejamento bem bacana aí para suas viagens. A minha primeira dica é ver quanto que eu posso estar gastando nessa viagem, quanto que eu posso estar investindo, qual que é o meu orçamento, quanto que eu posso estar gastando. Eu normalmente faço uma média, por exemplo, eu coloco todas as minhas contas que eu tenho mensais e vejo quanto que sobra do que eu ganho para eu estar investindo na minha viagem. Então, por exemplo, eu tenho tanto X de conta e ganho X. Então aí sobrou 300 reais pra eu estar investindo na minha viagem. Então eu vou lá e vou me basear por 3 mil reais, já que normalmente as viagens são parceladas em até em 10 vezes. Então faço mais ou menos essa base pra ver quanto que eu posso estar investindo na minha viagem. A minha segunda dica é escolher depois o destino. Porque às vezes o seu orçamento não é compatível com o local que você está pretendendo viajar. Então você escolher no orçamento, você tem mais possibilidade de ver qual lugar você pode viajar. Então, você tem uma gama X pro orçamento tal. Eu prefiro escolher o destino depois de ver quanto que eu posso estar gastando pra estar indo nesse lugar. A minha outra dica é ver quantos dias você pretende ficar nesse lugar. Normalmente, eu escolho de 10 a 7 dias, porque eu acho que é um tempo legal pra você estar aproveitando bem a sua viagem. Eu sempre acho que 7 dias é uma boa média. Lógico, se você conseguir ficar 15, 10, 20 dias, melhor ainda. Mas eu sempre planejo desses dias, de 10 a 7 dias, que eu acho que é um tempo legal pra você estar aproveitando o local e tudo mais. A minha outra dica é você escolher a data da viagem. Normalmente, dependendo do local que você for escolher, existe temporadas. Então, por exemplo, Orlando, ele tem as temporadas, principalmente no final de ano, que lota, começo de ano também lota, e também nas férias americanas e nas férias aqui, por exemplo, normais de julho, também lota. Isso acontece o quê? Aumenta o fluxo de gente, então é temporada alta. Automaticamente os preços vão lá pra cima. Então eu sempre escolho viajar fora de temporada. Eu sempre escolho aquela que ninguém tá querendo viajar. Quando é fora de temporada, tem alguns contras, né? Porque os preços caem, os hotéis ficam mais baratos, porque não tem tanta procura. Por exemplo, de Cancún e Punta Cana, que setembro e outubro já é fora de temporada, mas é temporada de furacão. Aí tem um risco. Mas eu, por exemplo, eu nem ligo, né? Eu vou sempre fora de temporada. Isso é uma dica. Procure abaixo da temporada, porque aí o preço cai. A minha outra dica é você começar a planejar sua viagem um quanto antes. Por exemplo, eu já estou planejando em viajar no final do ano, né? Eu escolhi a data, tudo certinho, então eu já estou começando a planejar desde agora. O quanto antes você planejar, você vai pegar mais promoções, você vai ter mais opções de voo, você vai ter várias outras coisas que vai baratear a sua viagem, vai ficar bem mais em conta. Quanto mais próximo você ficar da sua viagem, menos tempo você tem de planejar e também mais caro vai ficar. Então, quanto antes você planejar, é melhor. A minha outra dica, depois de você fizer tudo isso, de começar a planejar, de você escolher o lugar e tudo mais, você começar a ver a documentação. Por quê? Eu já vi muitos casos, inclusive eu, de planejar e deixar a documentação por último. Isso é errado, gente. Por exemplo, eu já conheci pessoas que compraram uma viagem para os Estados Unidos e não tinham visto. Acabou que o visto foi negado e elas não conseguiram viajar. Então, antes de você dar entrada em alguma coisa, comprar uma promoção por aí, ou você viu o preço, dê entrada primeiro na documentação, para tá tudo certinho. Aí você fala, não,
sim, eu vou gastar dinheiro agora, eu vou comprar, tô com passaporte, tô com visto, tô com tudo certo, aí sim é a hora de você ir pesquisar a sua viagem. Mas antes da documentação não estar feita, não adianta, ok? Eu, por exemplo, eu tava vendo pra viajar em Las Vegas, e eu não tinha visto, tava quase tudo fechado, mas aí eu e meu marido pensamos, não, a gente vai ter que tirar o visto primeiro e depois a gente fecha a viagem, porque vai que dá uma cagada e o nosso visto é negado. Então a gente primeiro foi ver o visto e depois a gente fechou a viagem. A outra dica... Gente, tem um mosquito voando aqui porque esse calor maldito, eu odeio calor, odeio. A minha outra dica é você pesquisar bastante em sites de viagem. Por exemplo, a Decolar é muito bom porque ele dá uns preços muito assim baixos e tem também promoções, tem hotéis, tem tudo lá. Então vocês podem pesquisar também no Melhores Destinos, que eles têm várias promoções de aéreo. Tem um site muito bacana que se chama Quanto Custa, que eu vou deixar aqui embaixo, aqui pra vocês na descrição, todos esses sites, pra vocês estarem indo lá e você joga tipo, eu pretendo gastar 5 mil numa viagem. Então aí eles fazem, tipo, quanto que vai ser a passagem aérea, mais o hotel, mais o quanto você vai gastar por lá pra se manter, pra comer, passeios, dentro desse orçamento. E eles falam os lugares que dá pra você tá indo viajar dentro desse orçamento que você digitou lá. Então esse site é muito bacana. E também tem vários outros sites que eu acho que vale muito a pena vocês estarem pesquisando. Pra quê? Pra você ter uma base, né, dos hotéis, aéreo, quanto que vai custar e tudo mais, pra vocês já estarem vendo, escolhendo o hotel e o aéreo que vai estar dando a opção para vocês estarem fazendo essa viagem. A minha dica é vocês pesquisarem os horários do voo. Normalmente nesses sites mostram os aéreos mais baratos, eles sempre dão a opção do aéreo mais barato, mas às vezes a escala é gigantesca, tipo é de 6 horas, 8 horas esperando, ou às vezes você paga uma diária e você perde essa diária porque você vai chegar, sei lá, 2 horas da manhã no hotel, então você paga a diária apenas para dormir. Então você tem que ver qual é a vantagem desse aéreo. Às vezes com 150 reais a mais você pega um aéreo com horário melhor e você tem mais aproveitamento do que você pegar o aéreo sempre mais barato. Então tome cuidado com os aéreos. Eu aprendi isso da pior maneira, porque eu fechei uma viagem e o aéreo chegava num horário horrível e saía na volta um horário horrível com uma escala gigantesca. Então não façam isso. Prestem atenção nos horários do aéreo. A minha outra dica é vocês pesquisarem sobre hotel no site TripAdvisor, que é o melhor site que fala sobre hotel. Eu não vi até hoje um site melhor que esse para saber do hotel. Então, como vocês vão fazer aquela pesquisa lá sobre hotel, na Decolar, no Melhores Destinos, esses sites, vocês escolhem um hotel que eles estão lá anunciando. Eu sempre indico, eu sempre faço isso. Eu abro uma aba lá no meu computador e digito lá no TripAdvisor o Hotel X. E eu sempre leio os comentários sobre esse hotel. Tem vários comentários que ajudam muito você a decidir se você vai para esse hotel ou não. Eu já fiz isso e teve hotel que eu amei ali na foto, por exemplo, do Decolar. Eu falei, nossa, que hotel maravilhoso. Chegou na hora, eu fui ver as fotos de turista que vai e, meu, é outra coisa. Tipo, tem hotel que é a mesma coisa da foto propaganda, mas tem hotel que é tipo um ó. Então eu sempre indico vocês acessarem e olharem no TripAdvisor se vale a pena o hotel, porque lá os comentários sempre falam coisas que vão te ajudar. Nada ali é bobagem, ele sempre ajuda você se vale a pena o hotel ou não. Minha outra dica é vocês ficarem atentos sempre quando vocês pesquisarem sobre hotéis, sobre as taxas que eles têm, sempre, porque eu já caí numa surpresinha de taxa de hotel e olha, dá uma dor de cabeça, porque você acha que você vai gastar só aquilo, você planeja, eu fiz tudo isso que eu tô falando aqui no vídeo pra vocês, só que eu não pesquisei sobre as taxas que existem em hotéis, principalmente nos Estados Unidos. Se vocês quiserem um vídeo meu contando sobre essa história da taxa e eu explicar sobre a taxa Resort Fee, deixa aqui seu comentário aqui embaixo que eu vou gravar esse vídeo aqui pra vocês.
vocês. Mas, continuando, tem alguns hotéis que cobram a taxa à parte da diária. Normalmente, essas taxas de hotéis, eles são cobrados separados da diária. Então, por exemplo, você viu lá a diária $35, mas a taxa do resort é $15, por exemplo. E ele é pago à parte, é pago na hora do check-in. Então, pensa que estrago é a sua viagem. Você acha que você vai pagar tanto e chega na hora você tem que pagar mais tanto. Então tem que tomar cuidado, porque eu já caí nessa e eu quase me fufu. Eu não sabia dessa taxa, tanto é que quando eu fechei essa viagem, eu fechei por uma agência física e eles não tinham me falado nada sobre essa taxa. E até hoje que eu faço o meu planejamento de viagem, faço essas pesquisas, normalmente nos sites, principalmente na Decolar, aparece a taxinha ali em dólar, ali embaixo. Mas quem não presta atenção vai chegar na hora e vai uma surpresa pra ela, porque ela não pesquisou direito. Então eu sempre falo pra tomar cuidado com taxa de hotel, principalmente nos Estados Unidos, que tem o Resort Fee. E se vocês quiserem saber mais sobre isso, eu gravo um vídeo aqui falando pra vocês. Sempre pesquise bastante, tá? Sempre pesquise no TripAdvisor, sempre tem pessoas falando, e também no site oficial do hotel sempre tá falando. Ou digita lá no Google que vai aparecer taxa resort, e aí vocês vão ver se o hotel contém taxa ou não. Alguns hotéis aqui no Brasil também tem uma taxa chamada taxa de turismo. Então tome cuidado, porque tem vários hotéis, inclusive aqui no Brasil, que cobram taxa e infelizmente você tem que pagar. Minha outra dica é você pesquisar bem tanto o local de destino que você escolheu, como o local que está localizado o seu hotel. Os hotéis que são muito baratos, às vezes tem uma localização um pouquinho mais ruim. Isso eu explico baseada em Las Vegas. Por exemplo, eu escolhi Las Vegas e eu escolhi um hotel ali na avenida. Tem outros hotéis que ficam muito mais em contas fora daquela avenida. Porém, eles são mais longe e eles são longe de tudo, tudo mesmo. Para pegar o ônibus é longe, para comer é longe. Então, às vezes, não vale a pena, porque aí você vai ter que alugar um carro, pagar estacionamento, pagar aluguel de carro, e aí o que acaba acontecendo, você em vez de economizar, você vai gastar mais. Então sempre procure saber sobre o local, sempre procure saber se tem restaurante perto, se cobram estacionamento, se não cobram. Então sempre você tem que ver, pesquisar bem a localização do seu hotel, porque eu sempre faço isso, eu escolho o hotel também mediante a localização, porque, por exemplo, se o hotel é muito barato e a localização é ruim, eu vou gastar mais de qualquer jeito. Eu vou gastar com táxi, eu vou gastar alugando um carro, ou eu vou gastar com estacionamento. Então você tem que ver isso, se vale a pena ou não. Minha outra dica é sobre passeios. Pesquise bastante o lugar que você está querendo viajar sobre passeios. Então, assim, você vai ver o seu estilo de passeio, o que você gosta de fazer. Cidades turísticas, tem ponto turístico que se torna de graça, você só vai pagar a locomoção. Ou tem também shows, tem parques e tudo mais. Então você vai ter que fazer uma pesquisa de quanto mais ou menos você vai gastar em média com passeios para estar incluindo no seu orçamento. Então pesquise muito bem e veja o que é mais atrativo para você estar passeando e se divertindo aí nas suas férias. Minha outra dica, sempre quando eu gravo vídeos de viagem, contando sobre Punta Cana, que eu falei, sobre Cancún, às vezes as pessoas falam como que você fez para estar pegando um valor legal. Faço assim, gente, essa é a minha melhor dica aqui para vocês. Eu faço uma pesquisa online, mas eu faço aquela varredura assim, eu escolho hotel, eu escolho aéreo, eu planejo tudo certinho e vejo nos sites mais baratos online que fica um preço legal para eu estar pagando. Depois disso, eu levo uma agência de turismo física e levo o orçamento que eu tirei online. Falo assim, ó, eu vi, por exemplo, na Decolar deu tanto e eu queria ver se vocês mantêm o mesmo valor no mesmo hotel, no mesmo aéreo e tudo mais. Por que eu faço isso? Ou eles mantêm, ou eles aumentam um pouquinho o valor, né? Porque por ser loja física, às vezes eles não conseguem manter o valor. Mas, por que eu faço isso? Nas lojas físicas, eles parcelam até em 10 vezes no boleto, que é muito bom. Porque online você tem que pagar no cartão. E às vezes, por exemplo, você não tem o limite X da sua viagem para estar passando num cartão. Eu
Eu gosto de pagar no boleto, por quê? Porque o meu cartão eu gosto de estar livre, por exemplo, pra eu estar levando pra viajar. Então eu não gosto de ficar pagando no cartão, eu prefiro pagar no boleto. E eles parcelam até em 10 vezes. Então às vezes é preferível você fazer isso e até às vezes, isso já aconteceu comigo, gente. Agência física de turismo, que eu levei o orçamento, ficou até mais barato. Outra coisa, nunca feche uma viagem, tipo, antes de você pesquisar muito. Eu sei que aparecem várias promoções aí, doidinhas, pra vocês estarem fechando. Mas se você viu uma promoção legal, tenta pesquisar o máximo no dia sobre aquilo. E se você achar que vale a pena, feche. Mas nunca feche de primeira. Sempre dá uma pesquisada antes, porque eu já vi gente fechando aí viagem e depois se arrependendo e falando assim pra mim: ai, eu vi uma viagem, eu achei que tava levando vantagem e acabou que o preço abaixou. Então sempre pesquise muito antes. E por último, é sobre juntar o dinheiro pra você tá gastando na sua viagem. Gasta com compras, passeios, restaurantes, né, que é alimentação. O que eu faço? Eu planejo minha viagem, eu fecho um orçamento pra tá gastando, igual eu falei no começo, e no final eu começo a juntar dinheiro pra tá gastando nessa viagem. Como que eu faço isso, gente? Eu não viajo sempre no ano. Sabe aquelas viagens de fim de semana? Que é uma coisa que normalmente eu não faço. Eu fico mais em casa e eu prefiro fazer uma viagem bacana, legal, ou 2 viagens por ano e fazer uma viagem super bacana do que viajar, por exemplo, no Réveillon, que as coisas são caríssimas. Eu prefiro passar o Réveillon em casa, por exemplo, e viajar, fazer uma viagem super bacana do que viajar no Réveillon pra praia e pagar uma fortuna pra você ficar num hotel. É caríssimo as coisas em temporadas, principalmente no carnaval, final de ano, férias. Então eu prefiro não viajar essas datas comemorativas, por exemplo, feriado. Eu prefiro ficar em casa economizando, juntando meu dinheiro pra estar gastando uma viagem legal. Então se você conseguir eliminar algumas coisas que não são necessárias, né, que a gente fala: ah, eu não consigo viajar. Eu vejo conhecidos meus que viajam sempre, por exemplo, bater um feriadinho aí, eles já estão descendo pra praia. E na praia você gasta dinheiro, não tem como. Vai lá, R$500 um fim de semana, 300, 200, dependendo da pessoa. Então, dependendo do lugar que você for, você vai gastar com gasolina, você vai gastar com pedágio, com comida, com bebida. Então vai um dinheiro aí. Então eu prefiro fazer 2 viagens bem bacanas no ano do que fazer essas viagenzinhas picadas de fim de semana. Porque aí eu consigo fazer uma viagem bacana, legal, juntar esse dinheiro que eu posso gastar na viagem, sendo mais econômica e fazer tipo aquela viagem maravilhosa que eu sempre faço no ano. E sempre quando eu viajo, eu levo um cartão de crédito internacional e um cartão de crédito mesmo, se for pro Brasil, por exemplo, eu sempre levo um cartão por causa de emergência. Eu sempre levo, porque vai que dá uma cagada e aí você não tem como se manter. Então eu sempre levo um dinheiro e um cartão com intuito de emergência. Então é isso, pessoal. Eu espero que vocês tenham gostado aí do vídeo. Se gostaram, clica aqui pra mim em gostei. Não se esqueçam de se inscrever aqui embaixo no meu canal e me seguirem lá no Instagram, que eu sempre estou por lá. Eu vou deixar todos os sites que eu falei e até minhas redes sociais aqui na descrição pra vocês estarem indo lá. E é isso. Um grande beijo e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!